Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Olha só, meus amigos, o São Paulo Futebol Clube, ele tem uma mudança assim grande no time principal e muito se falou sobre o Eric voltar para o banco de reservas ou não. Eu tive uma informação interessante e também jogador do São Paulo chega à marca de 81 gols em 2 temporadas, é uma coisa impressionante. O jovem Riquelme, craque da lateral esquerda, já é nosso e o São Paulo está preparando ele para também ser nos laterais esquerdos do São Paulo. Além disso, quero falar sobre Paulo Henrique Ganso, depois que Muricy Ramalho veio a público e rapaz, vocês viram o papo com o Milton Neves? Coisa interessantíssima tá acontecendo, é muito legal. Vem comigo, você vai ficar muito feliz com esse vídeo, eu acho. Deixa um like pra dar uma moral aí, deixa um like, muito top. Vamos começar esse vídeo bem gostoso, na camaradagem, deixa um like, eu te agradeço. E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem comigo aí, se inscreve aí. Ó, quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha. Na 1xBet eles te prepararam ali um bônus de boas-vindas. Como é que funciona isso aí? O seu primeiro depósito vai ter o valor dobrado. Depositou 100, vira 200, 200 vira 400, essa é os 3 mil reais. Mas como que você vai ter isso aí? Você tem que se cadastrar lá pelo meu link, que está no primeiro comentário fixado, beleza? Ó, hoje é domingo, né? Tem o Palmeiras Juventude ainda. Mas tem, ó, os jogos de destaque da Champions League, que é terça-feira. Mônaco contra o Crevena, aqui, ó, Crevena. E tem também o jogo Arsenal contra o Shakhtar, é um jogo de destaque. Arsenal, a vitória paga 1,11 e o Shakhtar, a vitória paga 25. Será que é por aí mesmo? O empate paga 10,90, achei muito legal. É a Champions League terça-feira, beleza? Valeu, 1xBet, tamo junto! Gente, é o seguinte, olha só, o São Paulo, ele tem o Eric que virou titular e muito se especulou, né, se o Eric ele poderia voltar para o banco de reservas depois de ter virado titular e o São Paulo ter goleado o Vasco. Seria muito normal, né, o Rafinha e o Rato voltarem pro time. Mas a informação que eu tive é que o Eric realmente ele ganhou a posição. Eu tô muito empolgado com essa ideia. Eu acho que o Eric, ele merece demais, sabe? E o Rato, ele tá pipocando muito, então o Eric, ele vai dar a velocidade para distribuir o jogo junto com o Lucas Moura. E aí facilita a vida do Calleri. Só que o Ferreirinha também voltou. Então, São Paulinos, eu não sei qual que é a sua ideia em relação ao Luciano virar banco do São Paulo ou não. A ideia que eu tenho é que seria o ideal hoje em dia e o Zubeldia tendo o Eric que acabou de virar titular. Pode ficar, continuar. O Ferreirinha é um titular que volta para o time e o Lucas Moura, eu acho que é mais intocável com o Zubeldia do que o próprio Luciano, que andou virando banco, né, quando o William Gomes vinha tirando a posição dele. Então é muito possível que o Luciano também perca essa vaga no time depois do Rato e do Rafinha na lateral direita. O São Paulo com modificações. E no próximo jogo, que é no dia 26, o Jamal Lewis também deve ser titular do São Paulo. Então esse boletim informativo mostrando do Jamal Lewis titular e do Eric titular, nós temos mudanças gigantes no time principal, cara. E aí se o Zubeldia realmente fizer essas mudanças, ainda que de forma tardia, esperou perder tudo para depois fazer as mudanças, eu acho que ainda pode salvar um ano ruim, um ano frustrante, pode salvar com a vaga de G4, né? Uma classificação direta para Libertadores, para o São Paulo ir lá para a pré-temporada e preparar o time do ano que vem numa temporada que vai ser grandiosa, com Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro de novo, essa carga imensa de jogos, mas com um São Paulo que não vai ter que disputar pré-Libertadores. Então sim, é obrigação classificar no G4 e sim, tivemos uma melhora com a entrada de Igor Vinícius, Eric e agora do Jamal Lewis também, e podendo ainda ter essa outra mudança, que é o Ferreirinha voltando pro time e o Luciano virando banco do técnico Zubeldia. Se isso acontecer, o Luciano sai de um time de um jogo onde ele fez gol contra o Vasco pro banco de reservas. Zubeldia, não sei se tem essa pompa toda aí não, mas seria o ideal, não seria? Fala comigo aí, beleza? Gente, o Rian Francisco, jovem da base do São Paulo, o moleque chegou à marca, olha só, 81 gols em 2 anos. É marca de 40 gols por ano.
Sabe que é um cara a fazer 40 gols no ano? Eu tava vendo a equipe de base de novo lá, ele de novo fez outro gol. Ele é animal, ele não é o mais craque da equipe de base, né? Tá surgindo o molequinho lá que meteu aquela bola na trave ontem. É impressionante de ver. O molequinho é o Matheus Alves, né? E já é impressionante de ver alguns lances que acontecem. É claro que na base o futebol é outro, mas o Rian Francisco, ele tá muito próximo de virar um jogador do time principal do São Paulo. E eu acho que isso seria uma coisa muito boa, porque o São Paulo, ele gastou, por exemplo, mais de 20 milhões só para contratar o André Silva. E o São Paulo, ele tendo o André Silva já contratado e o Caleri, se o Rian conseguir ficar com os titulares, com os principais do profissional, entrar um jogo ou outro, principalmente no Paulista do ano que vem, e conseguir fazer alguns gols, o São Paulo pode vendê-lo por uma verdadeira grana, uma nota alta. E eu acho que o São Paulo é esse o caminho. Se você pensar, Juba, mas você não quer o Rian Francisco no time do São Paulo? Sim, quero, claro, com certeza. Mas também, se você me perguntar, você não quer o Caleri e o André Silva, e o São Paulo coloca aí, sei lá, 250 milhões no bolso, vendendo o Rian? Eu prefiro. Sinceramente, eu prefiro. Porque o São Paulo, para voltar a ser competitivo, parece que ele precisa realmente de grana, né? Então eu quero que o São Paulo tenha esse dinheiro em caixa e viva dias tranquilos. Viva dias bastante tranquilos. Falaram esses dias que o São Paulo devia salário, né, pro elenco. O São Paulo foi lá e desmentiu, e eu acho que é esse que é o caminho. Devemos para ninguém, não. Então, vamos continuar com as contratações um pouco mais modestas. Eu acho que nem precisam ser mais modestas para não extrapolar o teto de gasto. Eu acho que basta que você compre os titulares. E os reservas, os caras que já estão lá, se for para melhorar, né, coloca o titular na reserva e também usa a base como reserva. O time titular, ele tem que ser bem montado e não gasta tanto assim você comprar 2, 3 peças pontuais e fazer do São Paulo uma seleção que nós estamos tanto esperando. É ou não é? Meus amigos, por falar em Rian Francisco, Riquelme vai para jogar lá com os jogadores principais do Zubeldia. E o Riquelme, para quem não sabe, para quem não conhece, o Riquelme é um lateral esquerdo. Nós temos na lateral direita o Igor Felisberto, que é um menino que tem jogado nas equipes de base do São Paulo e está pedindo passagem, hein? Sempre foi considerado um jogador acima da média e ele tem demonstrado ao decorrer dos anos de equipe de base do São Paulo que ele realmente é um cara de muita qualidade. E a lateral direita do São Paulo é uma lateral direita igual a dos outros. Tá vendo o Flamengo hoje aí, junto com o Flamengo e Corinthians e Flamengo, e aí você vê o jogador do Wesley do Flamengo, nada demais, sabe? Então o Igor Vinícius, que é um cara dentro da média, e acho que o Moreira é até um pouco melhor que o Igor Vinícius, só que não consegue jogar por causa de contusão, ter o Felisberto vai ser muito top. Antes de acabar do Riquelme, eu falo pra vocês sempre que o Ferreirinha é o melhor ponto esquerdo do futebol brasileiro, né? Tá aí o Thales Magno, tá aí o Bruno Henrique, que não me deixa mentir. O Bruno Henrique é uma atitude absolutamente bizarra, infantiloide, chega e dá uma solada na cabeça do jogador do Corinthians. Como o cara tem que ser irresponsável pra isso, né? O Flamengo acabou se classificando, mas assim, o cara, ele compromete aos 26 do primeiro tempo a ser expulso de maneira infantil e ridícula. E aí o Flamengo poderia perder a classificação. O Bruno Henrique com 34, 35 anos quase, conseguiu 3 anos de contrato renovado com o Flamengo, vai ficar até os 37, acho que é 3, 2 e pouco, 3, vai ficar até os 37 no Flamengo, ganhando uma grana pesada. E na primeira prova, depois das contusões, a primeira prova de fogo, ele sola a cabeça do adversário que tá em pé e vai expulso numa semifinal de Copa do Brasil. Então o Ferreirinha, sim, hoje joga mais do que os outros, inclusive do que o Bruno Henrique, eu falo com certeza. Então Ferreirinha, volte logo. Riquelme. O Riquelme também, assim como o Igor Felisberto, ele é um jogador muito fora do normal. Ele é um lateral esquerdo muito bom de bola, melhor, lógico, do que o Wellington e Patrick Lanza, que são os laterais que jogaram esse ano aqui pelo São Paulo, né? Apesar de já estarem no tricolor no passado, o Patrick Lanza, ele não consegue se firmar no time principal. Nunca que o Patrick Lanza foi utilizado de verdade. Jogou um jogo aqui, um acolá, mas o lateral do São Paulo era o Reinaldo, depois virou o Caio Paulista, depois virou o Wellington. Quando vira o Wellington tem que trocar, os técnicos colocam, é comum. Carpini fez, Rogério fez,
Dorival eu não me lembro, acho que fez também, mas agora o Zubeldia tem colocado Michel Araújo como lateral esquerdo, mostrando que o Patrick Lanza não está pronto e não é só diante da opinião do Zubeldia e sim de todos os técnicos. Então o Lanza, a trajetória dele pelo São Paulo eu acho que vai ser curta. Apesar dele ter feito muitos jogos na seleção de base, eu acho que o Patrick Lanza não dá conta do recado não. E aí o São Paulo pode ir buscar no mercado, mas o São Paulo já trouxe o Jamal Lewis e agora o Riquelme foi treinar com os jogadores do Zubeldia, fazendo aqueles famosos rachões, sabe? Vem pro rachão, vamos trocar ou jogar aqui e vamos bater de frente. Então eu acho muito top pensar nesse Riquelme no time principal do São Paulo e ver se nós temos o próximo Serginho ou o próximo Patrick Lanza. Eu acho que apostar assim não custa nada e é mesmo o caminho que o São Paulo, um time que quer economizar grana, deve seguir. É ou não é? Gente, Paulo Henrique Ganso é o homem do momento das especulações do São Paulo. O que está acontecendo aí? O Paulo Henrique Ganso, ele foi muito bem nesse Fla-Flu que teve, um jogo antes, um jogo pelo Brasileirão. Ele dá passe de gol direto, ele pensa na frente. O Muricy Ramalho, um dia, foi lá num programa que ele participou com o Milton Neves, e aí o Muricy Ramalho, ele fala assim, ó, o Paulo Ganso foi o melhor jogador que eu já trabalhei. Pô, cara, como assim, né, cara? Melhor que você já trabalhou. No São Paulo trabalhou com o Hernanes e mais 500 nomes excelentes. No próprio Santos ele trabalhou com o Neymar, quando ele ganha a Libertadores. Ele fala que o Ganso foi o melhor cara que ele trabalhou. Ele falou, você não ouve a voz do Ganso, você não fica ouvindo ele lá. Ele tá quieto, parece que não está lá. É um meia totalmente fora do normal. A jogada passa um filme na cabeça dele antes da bola chegar. Quando a bola chega no pé dele, ele já sabe tudo o que tem que fazer. Tudo já aconteceu na cabeça dele. Então ele só faz uma jogadinha rápida porque ele pensou na frente. Então é um meia clássico que o Brasil precisa. O Muricy, ele não cansa de fazer elogios. Não foi só nessa vez com o Milton Neves. Ele também falou em outra oportunidade que o Ganso é o meia clássico que precisaria ter. Dessa vez ele fala que o São Paulo tem dificuldade, teria dificuldade. Ele falou, o Ganso tá empregado lá no Fluminense, o Ganso ele tem uma questão aí que ele ganha bem, não sei se ele ganha tão bem assim, né? Mas o Ganso realmente está no Fluminense, mas o Fluminense já com esse Z4 que o Fluminense tem ficado agora, essa troca do Diniz, contrataram um técnico igual o Mano Menezes, eles vão fazer uma reformulação. Vários e vários nomes devem sair. É claro que o Ganso não, mas o Fluminense não tá bem das pernas enquanto grana, o Fluminense é um time que vai precisar vender e o Paulo Ganso é um cara que para muitos São Paulinos ele é totalmente nostálgico, que é aquela saudade, né? Aquela vontade de ter o Paulo Ganso de volta. E aí eu tava olhando pro time de São Paulo e o São Paulo também vai ter uma reformulação. O São Paulo também não deve continuar no ano que vem com Rato, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, esses caras que trouxeram o São Paulo, que transformaram o São Paulo num time lento. O São Paulo do Zubeldia, ele tem que ser um São Paulo muito mais intenso. É mais ou menos assim. O Zubeldia apoia o time rápido, como os reservas, por exemplo, vai lá e ganha. Coloca os titulares, normalmente vai lá e perde. Com alguns bons resultados que ele conseguiu com o time principal, na hora do vamos ver, na hora dos mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores, sucumbiu, perdeu, e depois no Brasileiro o time reserva com o Fluminense. Ganhou lindamente. Time reserva com o Vitória, ganhou lindamente. Time titular perdia. Quando colocou mais leveza contra o Vasco, goleou. Jogou com o principal, perdeu de 4-1, não ganha do Cuiabá, então ficou ruim pro Zubeldia manter um time lento e mostra que ele é um técnico que funciona muito mais com um time rápido. Só que esse time rápido precisa de articulação. É nesse momento que o Ganso, pensando na frente e tendo jogadores que se postam para receber em alta velocidade, estou falando sim de William Gomes, de Eric, de Ferreirinha e companhia limitada, o Ganso seria uma peça fundamental e o Muricy é fã. E você? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, se gostou deixa esse like aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!